Queridos irmãos, a paz do Senhor. Pela graça do Senhor Jesus, nós estamos novamente entrando no seu lar através dessas redes sociais e para te transmitir a palavra do Senhor. Jesus continua sendo o mesmo, poderoso, atuante, aquele que nos livra, que nos protege, que nos dirige em todo o tempo. Mas é importante que nesse momento em que nós estamos vivendo, torna-se necessário nós demonstrarmos a nossa fé. Certa vez, um homem clamou dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Todos nós sabemos o que aquele homem queria. E Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Na verdade, Jesus sabia o que ele queria, mas ele espera que nós venhamos externar, expressar de todo o nosso coração a nossa real realidade e nossa real necessidade daquilo que precisamos. Deus sabe tudo ao meu respeito. Deus sabe tudo ao seu respeito. Mas é necessário que você, meu irmão, eu e você, venhamos abrir o nosso coração para Deus. Venhamos abrir a nossa vida para Deus. Para quê? Para que Ele possa nos atender, nos socorrer e estar ao nosso lado. Eu quero ler uma passagem bíblica que está aqui no livro, na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra nos seus primeiros 3 capítulos de Romanos 3 grandes realidades. E essas realidades não são mais, nada menos do que a expressão da revelação de Deus para que eu e você tenhamos uma compreensão mais clara das coisas de Deus. Quando nós abrimos a epístola aos Romanos, no capítulo 1, nós vamos notar a depravação geral dos gentios. Significa que o homem que não tem Deus, o homem natural, ele está totalmente perdido, conforme está registrado na Epístola aos Romanos, no capítulo 1. A queda, a depravação, o afastamento de Deus de todos os gentios. No capítulo 2, ele fala também da injustiça e também da infidelidade dos judeus. Os judeus também caíram na mesma situação, ou seja, perderam aquela comunhão, aquela intimidade que eles deveriam ter com Deus. Então, no capítulo 1, os gentios. No capítulo 2, os judeus. No capítulo 3, ele começa a descrever que toda a humanidade caiu em descrédito, em desobediência e em afronta contra Deus. Então, se gentios, se judeus e se toda a humanidade está afastada de Deus, o que dizer de mim e de você? Qual é a nossa posição perante a palavra do Senhor? Muito bem. A partir do capítulo 4, o escritor Paulo, aos Romanos, ele começa a mostrar a necessidade de nós tomarmos uma posição. Eu e você temos que tomar uma posição diante de Deus. O que é? A justificação pela fé. Em outras palavras, somente através da fé em Deus, da confiança, da crença em Cristo Jesus, na obra de Deus, é que nós podemos alcançar alguma
ajuda, algum socorro e essa tão esperada misericórdia de Deus através da sua maravilhosa palavra. Então, justificação pela fé é o que eu preciso e que você precisa. E como é que nós nos justificamos? Ora, eu estou falando a pessoas que são crentes, ou se você não é, mas você precisa saber que a fé em Cristo Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Nós estamos passando um problema de pandemia, mas não é somente isso. Qualquer que seja a nossa situação, através da fé em Jesus, nós vamos ter vitória. Meu irmão, em nome de Jesus, nesta hora eu estou me esforçando para interpretar a palavra de Deus para você, trazer uma mensagem do céu, trazer uma mensagem profética na sua vida. O que você entende por profecia? É somente quando diz, eis que falo? Ou você entende por profecia a palavra direta, vinda de Deus, diretamente para você, da Bíblia Sagrada? Essa é a verdadeira profecia. Então, a partir desse capítulo 4, nós vamos encontrar aqui a justificação pela fé. E ele inicia a partir do versículo 21, dizendo, capítulo 4, Romanos, versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja, toda a lei e os profetas estão sintetizados na pessoa bendita de Cristo Jesus, esta que é a chamada ou o chamado de justiça de Deus. Muito bem, vamos continuar lendo. Isto é, a justiça de Deus de fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui não vale se você é judeu, aqui não vale se você é gentio, aqui não vale se você é rico ou é pobre, é alto ou baixo, é sábio ou ignorante. Todos precisam reconhecer que Jesus é a solução. E você, meu amado irmão, que já conhece Jesus, muito mais ainda, deve dar testemunho dessa vida com Deus, através das suas atitudes, do seu comportamento, num momento difícil, igual esse que nós estamos passando. Ora, aqui nos diz que a fé em Jesus, a confiança em Jesus, é que faz a diferença. Diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Veja também o versículo 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma situação triste, lamentável, mas agora ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você está sentindo a presença de Deus agora? Você está percebendo que Deus está falando com você? Você está entendendo a essência desta mensagem? De que nós não somos. Jesus é quem é. De que nós não temos. Ele é quem tem. De que nós precisamos. E Ele tem para nos fornecer. Meu irmão, como é que está a sua fé? Como é que está a sua esperança em Deus? Qual a sua posição em relação à obra maravilhosa que Jesus realizou lá no Calvário? Como está a tua confiança? Como é que está a tua alegria, tua intimidade com Deus? Como é que vai a tua fé? Você tem sido fiel? Você tem sentido a presença de Deus? Há alguma coisa impedindo agora o agir de Deus na sua vida? Enquanto vos ministro, o Espírito Santo trabalha no teu coração.
Você precisa confiar, depositar, acreditar, depender inteiramente de Jesus. E isso através da oração, da consagração e do jejum. É momento da igreja dobrar os seus joelhos. É momento de nós estarmos clamando. É momento de nós estarmos tomando uma posição diante da realidade em que nós estamos, afastados de Deus. Falando no sentido geral, longe, mas agora em Cristo Jesus, temos chegado perto e pela sua graça, pela graça de Jesus, nós somos justificados. Oh, que maravilha! É quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor e ela começa a se revelar ao nosso coração de uma maneira tão clara e tão nítida. Queridos irmãos, é tão bom quando nós estamos observando. Veja o que diz o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você tem sido bonzinho? Você tem ajudado pessoas carentes? Isto é uma coisa muito boa. Isto é uma necessidade de todos nós. Mas a intimidade com Deus se alcança através da justificação que nos é dada através do sangue de Jesus, pela fé que nós depositamos nele. Agora eu te pergunto, você tem fé? Há uma expressão bíblica que diz que se tivermos fé, nós podemos transportar montes. A sua fé transporta montes. Pense nisso. A palavra nos diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como é que está a sua fé? Uma das grandes dificuldades que nós estamos vendo na atualidade é a falta de fé daqueles que se dizem crentes. Por quê? Quando nós temos, às vezes, coragem de orar por uma pessoa que está no outro lado do mundo, coragem de orar por alguém que está internado, desenganado. Mas às vezes nós não temos coragem de orar por nós mesmos, pelos nossos problemas e pelas nossas dificuldades. Um casal que estava querendo se separar, a mulher me disse, a esposa me disse: pastor, eu creio que Deus pode tudo. Eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. Eu creio que Deus pode mudar toda esta situação. Mas eu não acredito que Ele possa interferir ou ajudar no meu casamento. Eu não acredito que Ele mude o meu marido. Eu não acredito que Ele mude também o meu sentimento com relação ao meu marido. É assim que as pessoas estão. Acreditam num Deus de longe, mas nunca num Deus de perto. Nunca num Deus que é capaz de curar a sua enfermidade, o seu problema e lhe ajudar numa situação difícil. Meu irmão, como é que está a sua fé? Em quem você tem depositado a sua confiança? Você tem visto a graça de Deus? Nós somos justificados pela fé. Deus olha para nós e vê justo. E então Ele nos justifica através da obra de Cristo Jesus. Por isso Ele nos vê justo. E ela continua dizendo no versículo 29. Veja, antes de ler esta passagem aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus nos ama do mesmo tanto que Ele ama a Jesus? Ou Deus ama Jesus mais do que a nós? Porque nós somos irmãos, somos co-herdeiros com Cristo. Ora, meu irmão, se do jeito que Deus ama Jesus, Ele ama a nós, porque esta é a realidade da palavra,
Ele não vai te deixar desamparado, não vai te deixar esquecido, ele não vai te deixar distanciado da sua maravilhosa verdade. Veja o que diz, versículo 29. É porventura Deus somente de judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. E se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei de Deus pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Ora, o que é que Deus pede de mim e de você? O que é que Deus tem para cada um de nós? Veja que ele não se identifica apenas com judeus. A Bíblia diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então Deus é partidarista? Deus gosta de uns e abandona outros? Não, meu irmão. Não é isso. Deus nos ama de maneira igual. É importante que você entenda o significado desta explicação. É importante que você entenda o significado da palavra. Deus amou o mundo, não é amou os judeus, não é amou os americanos e desprezou os africanos. Não existe isso na palavra de Deus. Deus ama todos iguais. E do mesmo jeito que ele ama a todos iguais, ele ama a mim e a você e a Jesus. E assim nós vamos sendo edificados, fortalecidos, abençoados, quando nós depositamos a nossa confiança inteiramente em Deus. Te anima, meu irmão. Deixa de moleza. Deixa de pensar que Deus se esqueceu, de que Deus está longe, de que Deus nos abandonou. Ah, irmão, mas o que dizer dessa pandemia? De repente nós estamos igual Gideão, quando o anjo disse: o Senhor é contigo. Ele disse: como Deus é comigo, se nós estamos numa aflição dessa, os midianitas estão dominando tudo. Deus está conosco. Deus está aqui. Deus está presente. Deus não está longe, ele não abandonou, ele está olhando para mim e para você, esperando que nós tenhamos uma posição firme, uma decisão fiel de permanecer na sua presença. Mas é necessário levantar os joelhos desconjuntados, é necessário nós tomarmos força. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. É necessário, no momento desse, nós levantarmos a nossa cabeça e dizer: Jesus continua o mesmo, Deus está do nosso lado, Deus está na nossa vida, Deus não nos abandonou, mas Ele está olhando para cada um de nós. Não importa se somos gentios ou judeus, ou se estávamos longe, agora nós somos como que trazidos à presença de Deus, convidados à presença do Senhor, a participarmos deste grande banquete. O Senhor coloca uma mesa perante cada um de nós. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida espiritual sadia. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Lutas virão, tempestades virão, pandemias virão, circunstâncias adversas virão, mas Deus também virá. Deus está voltando através de Jesus. Jesus vem ao meu encontro e ao teu encontro nesta hora. Agora eu me dirijo a você que está enfermo, que está sentindo dor, que está desanimado, que está passando por um problema, quem sabe, aos teus olhos, insolúvel.
O Deus que eu prego é poderoso para curar, sarar, resolver, solucionar todas estas situações. E eu quero fazer uma oração agora, pedindo a Deus que esteja entrando na sua vida e no seu coração. Esteja animando-te, dando mais um alicerce seguro, uma confiança plena na pessoa bendita de Cristo Jesus, e que você tenha vitória, tenha bênção, tenha poder, tenha autoridade. Porque o que é o Evangelho? É poder de Deus. Poder é capacidade espiritual, é força, é um dínamo celestial, é uma capacidade geradora que promove ou gera em nós uma capacidade que nós não temos. Jesus faz isso. E é desse Jesus que eu falo. E eu tenho certeza que durante o momento que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Eu tenho certeza que durante o momento que eu estou meditando nesta palavra, a voz, a gloriosa presença do Senhor está se manifestando na sua vida. Isso, meu irmão, não é outra coisa senão a ação de Deus e do Espírito do Senhor. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha sido abençoado. Porque em nome de Jesus, eu proclamo na tua vida o alívio da dor, a cura da enfermidade, a solução do problema e o socorro na hora da aflição. Eu quero fazer isto se você realmente crê em Jesus Cristo. Se você deposita a sua fé nele. Eu não gostaria de me referir assim a uma pessoa descrente. O descrente que eu estou dizendo aqui não é o evangélico, porque nós somos evangélicos, mas acima disso nós somos crentes. Aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Se você crê que Jesus pode te abençoar, em nome de Jesus, feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor Deus, na tua presença eu estou. E agora, Pai, eu estou intercedendo a Ti, apresentando a cada um destas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. E em nome de Jesus, estende a Tua mão, cura, sara, liberta, socorre. Pai, nos ajuda a nossa fé. Nós precisamos acreditar em Ti, sem limites, depositando a nossa confiança total em Ti. Pai, eu oro a Ti e eu ministro a Tua bênção agora e o faço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.